Nesse vídeo nós vamos ver como agrupar um texto por temas. No caso aqui, eu baixei as súmulas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e agrupei em 3 grandes grupos, de direito tributário, direito penal e demais direitos. Usei para isso o algoritmo Camins, com K igual a 3, e a vetorização das palavras, com o algoritmo baseado em BERT. E quem quiser fazer igual, eu vou tentar andar um pouquinho lento para a pessoa parar o vídeo e copiar para ter o mesmo resultado, né? E os pacotes eu tentei botar aqui os links, né? No caso aqui o de vetorização eu usei essa biblioteca aqui, SBERT, né? Sentence Transformer. O Camins eu usei o do Scikit-learn. Primeiro a gente coloca as bibliotecas, baixa tudo isso aqui. Aí vem aqui nos dados, você baixa o arquivo que você depois que você baixa no Supremo, é um arquivo de súmulas, né? Súmulas STF, tem a extensão CSV, salva no teu drive e a partir daí você pega o caminho, faz o download dele para dentro de um arquivo pandas, um data frame, e esse arquivo original tem 786 linhas, aí depois eu baixei para 171 porque eu usei só as vigentes a partir de outubro de 1988, que é a data da publicação da Constituição Federal vigente. Aí aqui eu estou mostrando nessa parte aqui, fazendo o filtro de data, né, para tirar justamente isso, datas a partir de 5 de outubro de 1988. Então eu faço essas condições todas e crio um novo dataset mais enxuto, que está aqui. Também dispenso as colunas de data, né, e fico só com os enunciados, só o texto que me interessa. Faço a limpeza de stop words, de pontuação, e tiro as stop words, são palavras desnecessárias, que atrapalham mais do que ajudam. E aqui eu, além de baixar uma biblioteca que já me fornece em português uma listagem de palavras stop words, eu também acrescentei algumas que eu considerei que seriam úteis nesse processo. E no final eu fiquei muito satisfeito com o resultado, porque de fato houve ganho. Na maioria dos casos aqui a vetorização foi muito tranquila e separou bem. A gente vai ver no final os gráficos, vocês vão ver que os pontos estão bem separados, né? Depois que se passa nessa primeira filtragem, ele gera isso aqui. Aí eu passo para uma outra filtragem, onde tiro alguns números, tiro marca de parágrafo, removo algumas palavras muito pequenas, e aí ele vai mudando, né? Esse aqui, essa coluna que está aparecendo, vai ser a coluna que eu vou passar para o algoritmo de vetorização, né? De criação dos word embeddings, né? Word embeddings são representações vetoriais das palavras, ou no caso das sentenças, sendo que sentença aqui para esse efeito é sinônimo de súmula do STF. E aí eu passo por alguns processos aqui que também não vou adentrar em conceitos, são para reduzir as palavras a radicais comuns. No caso aqui para direito tributário, eu reduzi as palavras ao radical tax, algumas, né, outras eu deixei no original. E no caso de direito penal, eu reduzi para crime, sendo que tax é uma palavra que existe também em inglês, por isso que eu botei tax, e crime também existe em inglês. E como o algoritmo que eu estou pegando ele é originalmente feito em inglês, isso acredito que ajudou. Fiz a lematização, que também é uma técnica de redução de palavras, e a partir dessa filtragem eu tenho isso aqui mais ou menos. Aqui já aparece tax no lugar de imposto, de tributação, as palavras relacionadas a tributos, e crime relacionados a direito penal. Aí eu passo agora para esse Ngram aqui, eu fiz só para experimentação, não vou nem mostrar porque não interessa. Aliás, vou mostrar. Isso aqui não tá, eu não usei para nada isso aqui. Só para experimentar a técnica de Ngram, eu estava pensando em fazer alguma coisa aqui, mas não precisou. A vetorização de sentença. É aqui que é a parte central da técnica, que vai dar pesos a cada uma das palavras. Ele vai colocar as palavras em posições no espaço euclidiano, tanto em 3D quanto em 2D. Ele vai botar os pontos próximos de acordo com a sua similaridade. Ponto no caso aqui das sentenças, né?
E aí ele faz essa vetorização, gera esses pesos, sendo que ele gerou para cada uma das súmulas, cada uma dessas linhas aqui com 768 colunas, são os pesos que ele dá para cada linha, né? Esse 768 aqui, ele é fixo, ele já vem do próprio algoritmo utilizado. E aí depois para jogar essas 768 colunas para duas, e no caso de gráfico 2D, no caso para 3, eu fiz uma redução de dimensionalidade, usando essa técnica de Principal Component Analysis, PCA, que faz justamente isso, ela reduz a dimensão do seu conjunto para menos variáveis. Isso aí permite, então, plotar lá embaixo, né, agrupar. Eu fiz tanto para 2D quanto para 3D, né? Fiz o agrupamento. E aí eu estou usando aqui também uma biblioteca que me gera esse WSS inércia, que vai ser útil aqui embaixo na técnica de elbow graph, né, a técnica do cotovelo, que vai me dizer qual é o valor de K ideal, né? Esse valor de K ideal, ele vai ser plotado aqui, e como a técnica do cotovelo, do modo simples, ela diz que onde há inflexão aqui do gráfico, é onde está situado o K ideal. Nesse gráfico aqui ele não mostrou muito bem, eu baixei uma outra biblioteca que ele mostra isso de um modo mais direto. E aqui ele está apontando que por essa técnica, o valor de K ideal seria K igual a 4, tanto na versão 2D quanto na versão 3D. E daí aqui é só o tipo da variável. Aí eu uso uma outra técnica chamada Silhouette Score, que é para o mesmo fim, para saber qual é o K ideal. E aqui, quanto mais próximo de 1, melhor. No caso aqui, o K ideal seria o 3, porque ele é o maior valor de K aqui. E 0,71 já é um K muito bom, né? Um valor bastante bom, porque está bem próximo de 1. Isso na versão 2D. Na versão 3D, ele ficou um pouquinho pior, mas ainda assim eu acho que é um valor bom. Isso a gente vai ver no gráfico aqui embaixo. Esse aqui é o valor, esses aqui são os valores que eu encontrei, né? Só estou repetindo. Aqui é como os clusters ficaram organizados, né? Os grupos, né? Os agrupamentos, direito tributário, direito penal e outros direitos. 38 súmulas aqui, 38 aqui e 95 aqui. E aí está aqui, ó. Grupo 0, direito tributário, grupo 1, direito penal e grupo 2, outros ramos. E aí aqui já é o resultado que ele gerou. E aí eu vou passar rapidamente, vocês vão ver que ele gerou um resultado muito bom. Aqui é a súmula original nessa coluna, e aqui é a súmula trabalhada, já filtrada, tirando stop words e outras coisas que em tese atrapalhariam. E daí vocês vão ver aqui nessa coluna 2, nessa coluna corpus 2, que tudo aqui ficou em termos de tax e outras palavras relacionadas a direito tributário. A palavra tax aparece praticamente em todas elas. E ele fez uma organização aqui muito boa, uma distribuição dos grupos. Então tudo aqui tem alguma relação com direito tributário ou, na pior hipótese, com o direito previdenciário, porque eu botei previdência, alguma coisa relacionada à previdência, porque tem também contribuição previdenciária que é do ramo de direito tributário. E, enfim, aqui o grupo 0 diz respeito ao direito tributário, o grupo 1 diz respeito ao direito penal, e o grupo 2, aqui no direito penal, você vai ver muita palavra que tem a ver, né? A palavra que eu coloquei como marcador desse ramo do direito. E no grupo 2, tudo que restou, né? E aí, em tese, não vai ter nem súmula de direito tributário, nem súmula de direito penal. E olhando assim, pelo que eu vi, isso foi satisfeito. A distribuição que ele fez foi muito boa.
Aqui estão todos os outros ramos, como direito de trabalho, recurso extraordinário, mandado de segurança, direito de servidor, todo o resto que não está contemplado nem em direito tributário nem em direito penal. E aí, sim, vou mostrar aqui agora os gráficos, como eles distribuíram os pontos representativos de cada uma das súmulas. Então, aqui cada número desses aqui é um número de uma súmula diferente. E cada cor dessa aqui é um agrupamento. E notem que em 3D, tanto em 3D quanto em 2D, ele fez uma distribuição ele atendeu bem aquele princípio de que os clusters, os elementos similares do cluster devem ficar próximos entre si. E os elementos de clusters distintos devem ficar separados. E aí notem uma coisa, esse aqui, 32, ele está numa posição mais ou menos longe do seu grupo, e ele está no intermediário entre o verde e essa cor aqui, que eu nem sei se é um lilá, sei lá o que é isso, violeta, né? Ele está numa posição intermediária, mas se vocês olharem lá na descrição dele, ele é uma interseção entre direito criminal, direito penal e direito tributário. Por isso que ele está aqui longe dos seus agrupamentos. Ele ficou no meio do caminho. Isso fica mais claro olhando o gráfico aqui de 2D. É ele aqui, ó. Ele está aqui praticamente no meio do caminho aqui, um pouquinho afastado. O meio seria aqui, né, dos dois grupos. Ele ficou um pouquinho afastado. E se vocês olharem aqui embaixo, olha o enunciado do 32. É a terceira linha aqui embaixo. Ó, 32 é esse aqui, ó. Não se tipifica crime material, ou seja, ele está falando sobre crime, e está falando sobre ordem tributária, ou seja, está falando sobre tributo também. Então ele está na interface entre os dois. O resto desses pontos aqui que eu chamei a atenção foi só para dizer que todos aqui têm a ver com o direito penal. E aí eu mostrei os resultados de outras formas. O mais interessante aqui é esse word clouds, que é uma nuvem de palavras, que mostra bem qual foi o foco da classificação. No caso aqui, em direito tributário, a palavra tax aparece 53 vezes, e junto com, se você olhar todas as palavras, você vai ver aqui, ó, cobrança, entidade, serviço, valor. Né? A mais significativa é tax, de fato, né? Mas tudo tem a ver com direito tributário. E aqui, no direito penal, crime, processo, execução, competência. Esse C aqui, não sei se eu esqueci de tirar, ele seria um stop word. Ele está aqui só atrapalhando, porque ele aparece aqui e aparece aqui embaixo. Ele não está contribuindo em nada para a classificação. Aparece muitas vezes, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas foi até bom que isso aparecesse, porque para a gente ter mais uma boa noção do que são os top words. Top words são essas palavras. Então, na gravação original, o áudio falhou a partir desse momento. Eu estava falando justamente sobre stop words, que são palavras que em cada contexto próprio elas vão ser necessárias ou não. Sendo desnecessárias, é bom que eles se retirem do processamento, porque elas vão atrapalhar mais do que vão ajudar. E isso vai depender de cada caso de uso. No contexto aí que vocês viram, palavras como Constituição, Constitucional, Supremo, etc., são usadas em todas as súmulas. Então, eu no caso ali, eu vou mostrar agora, eu retirei essas palavras. Retirei porque não fazia sentido mantê-las, porque elas iam aparecer em todas as súmulas e iam ficar ali atrapalhando. Um pouquinho mais à frente eu vou mostrar isso aí, justamente nas linhas de código que isso é tratado. Vai chegar um pouquinho mais aí, nesse ponto. Então, palavras como, por exemplo, a palavra passivo, ela tem uma ambiguidade, não sei se vocês percebem. Ela pode funcionar tanto como adjetivo, na expressão sujeito passivo, como pode ter aquela noção de, por exemplo, na expressão, isso é passivo de multa ou de alguma coisa do tipo. Então, passivo é uma palavra que é melhor deixar de fora. E ali a mesma coisa para constitucional, inconstitucional, artigo, né? Artigo vai estar salpicado em tudo quanto é súmula. E não vai contribuir para fazer a diferenciação de um agrupamento do outro. Por isso que é bom cuidar, para fazer uma boa classificação, é bom cuidar bem dessas stop words. Um abraço aí, nos vemos aí no próximo vídeo.